Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Um beijo grande no coração de todos vocês. Hoje eu vou falar sobre libido, sobre frigidez, uma doença que incomoda muito as mulheres, principalmente pós-menopausa. Então, essas alterações, elas ocorrem em 20 a 40% das mulheres e elas se apresentam como falta de desejo sexual, muitas vezes insônia, e essas alterações se devem a alterações hormonais, problemas psicológicos, problemas emocionais, estresse no relacionamento conjugal e na fase da menopausa, pelas alterações hormonais, normalmente a mulher apresenta-se com alteração no peso, ou seja, com obesidade, flacidez, gorduras localizadas, celulite, o envelhecimento da pele, a pele já não tem aquela textura, já tem uma flacidez, e isso retrai a mulher no relacionamento. Então, a mulher, ela já não se sente mais tão feminina, ela se sente menos desejada e isto vai caracterizar na fase de frigidez, ou seja, ela se caracteriza, a frigidez, pela falta de desejo sexual, ou seja, diminuição da libido. Então, a libido nada mais é do que o desejo sexual. Então, quando tem-se diminuição do desejo sexual, acontece a libido está em baixa. Então, na menopausa, devido ao desequilíbrio hormonal, o corpo sofre uma série de mudanças. A série de mudanças é a partir da progesterona, do estrógeno, da testosterona. Então, isto provoca alterações emocionais e psicológicas. Então, a diminuição do estrógeno vai fazer com que a vagina fique mais seca, sem lubrificação e com diminuição do tônus da musculatura e com atrofia. Nessa fase da menopausa, há perda de pelos e aumento da sensibilidade e diminuição do tamanho do clítoris. Em suma, há uma alteração drástica na mulher devido à baixa do estrógeno, a vagina se torna mais seca, tem mais sensibilidade e há uma diminuição dos pelos pubianos. A diminuição na produção da progesterona e testosterona diminui a libido, ou seja, há alteração no desejo sexual. Fatores indiretos ligados a alterações hormonais: depressão, estresse, perda da autoestima, obesidade, envelhecimento. Então, isto faz com que a mulher se sinta mais com alterações no seu corpo. Sintomas principais relacionados à falta de desejo sexual: vagina seca. Então, a mulher tem medo de ter relação sexual porque ela tem medo de ter dor. Então, ela se retrai. Então, aí começa o desinteresse, a frustração, a irritabilidade. Devido às dores no ato sexual provocado pela vagina seca, a pele está mais fina, então essa mulher tem dor, desconforto, às vezes sangramento para ter relação sexual. Então, isso faz com que ela altere
a sua vida no dia a dia. Então, o seu relacionamento começa a ser deteriorado. Então, ela tem também alteração no humor. Nessa fase da menopausa, a presença de dor de cabeça, fadiga, estresse, suores. Esses suores, geralmente, eles são suores noturnos, que a gente chama de fogachos. Alterações no humor e aumento da sensibilidade nas mamas é muito comum em mulheres na menopausa. A mulher, ela acaba se afastando do parceiro por esses sintomas. Na verdade, a atividade sexual com o parceiro não pode ser uma obrigação, e sim prazerosa. Agora, quando há alterações hormonais e se tem dor, sangramento, desconforto na vagina, a relação sexual ela é desagradável. Então, esse mal ele tem que ser revertido. Essa paciente precisa de tratamento. Mulheres na menopausa, elas devem cuidar melhor da sua alimentação, elas têm que evitar alimentos gordurosos, excesso de carboidratos, bebidas alcoólicas. Isto vai afetar, porque quando a gente tem mais idade, a tendência do nosso metabolismo é ser mais lento. Então, o equilíbrio na alimentação é fundamental. A prática de exercícios nós não devemos nos esquecer se por um acaso estivermos na menopausa. Então, o relaxamento, o yoga, o pilates, massagens, alongamentos fazem com que haja uma melhora na parte emocional. Porque na fase da menopausa a mulher se fica mais estressada, mais ansiosa, mais tensa. Então, isso também afeta o seu relacionamento sexual. Quebrar a rotina da vida conjugal é extremamente importante. E também fazerem os exercícios que fortaleçam a musculatura pélvica. Para que se melhore a lubrificação vaginal, é importante que se faça a terapia hormonal. A terapia hormonal, ela tem que ser sempre feita com o seu médico, o acompanhamento com exames de rotina e também os marcadores tumorais. Muitas pessoas querem fazer a reposição hormonal, mas elas têm antecedentes familiares de câncer. Então, é importante que faça um acompanhamento com o seu médico para saber se você pode ou não fazer a terapia de reposição hormonal. Visitar o seu médico a cada 6 meses é de extrema importância. E também ter um bom relacionamento com o seu parceiro, porque muitas vezes a maior parte dos seus sintomas resolveria se tivesse uma boa conversa. Muitas vezes o homem acha que a mulher não gosta mais dele, quando na verdade ela está com um problema hormonal. Essa falta de libido, ela tem que ser resolvida. Então, muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre menopausa e climatério. Menopausa, gente, é quando ocorre a última menstruação e geralmente ocorre por volta dos 50 anos de idade. Essa fase é o fim do ciclo reprodutivo e é considerada após 12 meses sem menstruar. Então, para você se considerar na menopausa, você tem que ficar pelo menos 1 ano sem menstruar. O climatério é o conjunto de sintomas que ocorrem depois da menopausa, ou seja, as alterações bruscas dos hormônios com o fim das menstruações. Então, quando se termina as menstruações, há
alterações bruscas no estrógeno, na progesterona, na testosterona. Então, no climatério, ainda pode-se ter alguma menstruação, porém esporádica. As alterações hormonais observadas na paciente na fase de menopausa são irritações, depressão, tontura, dor de cabeça. Então, essas alterações são muito comuns, assim como a diminuição do desejo sexual, ou seja, diminuição da libido. Na fase onde se tem essas alterações hormonais, há uma atrofia urogenital, ou seja, o clítoris, a vagina, ela se atrofia. Então, ali há um ressecamento vaginal. Então, quando vai se ter relação sexual, há dor à atividade sexual. Isso é devido à alteração hormonal, ou seja, a baixa do estrógeno, da progesterona, da testosterona. Então, quando se diz em menopausa, a gente já pensa em reposição, em terapia de reposição hormonal. Porém, nunca faça uso de hormônios sem fazer um acompanhamento médico. Por quê? Há necessidade dos exames de rotina, há necessidade de saber se há contraindicações do uso da terapia. Tem que se fazer os marcadores tumorais para saber se você tem predisposição ou não a processos cancerígenos. Então, a terapia de reposição hormonal melhora a paciente? Melhora e muito. Porém, nós temos que ter consciência que só pode ser usado hormônio em pacientes com indicação correta pelo seu médico. E uma coisa que incomoda muito as mulheres na fase de menopausa também, além da diminuição do desejo sexual, é a insônia. Então, a insônia, ela é muito comum na fase da menopausa. Então, o que é um distúrbio do sono? É uma dificuldade em adormecer. 40% dos brasileiros sofrem de insônia. Então, quando a pessoa não tem uma noite bem dormida, ela tem diminuição da concentração mental, dor de cabeça. O dia seguinte parece que a pessoa está cansada. Ela tem aquela sensação de como se tivesse a noite mal dormida e isso transfere no seu dia a dia como mau rendimento, ela não tem vontade de fazer as coisas. Então, a insônia na menopausa é muito comum. E quais são os tipos de insônia? A insônia ela pode ser transitória, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. No caso da menopausa, geralmente tem-se uma insônia crônica. A insônia transitória é aquela quando geralmente a pessoa passa por alguma ansiedade, uma tensão, uma preocupação, ou no trabalho, ou uma ansiedade por uma viagem. Então, isso faz com que a pessoa demore para pegar no sono e ela fica acordada horas antes de cair no sono. Na insônia aguda, geralmente é uma insônia a curto prazo, que costuma durar de 4 a 6 semanas e geralmente são por problemas emocionais intensos, ou perda de um ente querido, ou um estresse muito grande no trabalho. Então, geralmente essa pessoa ela tem uma insônia aguda. E quando o período do estresse passa, geralmente essa insônia cessa também. Na insônia crônica, afeta o sono por mais de 6 semanas. Então, são noites inteiras de agitação. Geralmente, essa paciente tem dificuldade para conseguir adormecer e demora para pegar no sono. E a paciente acorda muito mais cedo e não consegue mais dormir. Isso é muito comum
em mulheres com baixa de estrógeno. A insônia crônica, ela pode ser devido a excesso de atividade antes de dormir, a depressão, a ansiedade, a quartos com ruído, ou seja, com que você não fez a higiene do sono no ambiente, ou um colchão desconfortável, com claridade, com televisão ligada, celular ligado. Então, isso também dificulta o sono. Porém, muitas vezes, quando se corrige os níveis hormonais, essa paciente volta a dormir normalmente. Se autoconhecer é uma arma importantíssima para se combater a insônia. Quando se tem ansiedade e depressão, deve-se fazer um acompanhamento psicológico e também usar medicamentos única e exclusivamente se não se corrigir com a terapia, com exercícios físicos, com uma boa alimentação, com a terapia de reposição hormonal. Então, aí, faz-se o uso de medicamentos para dormir. 30 a 40% da população, em alguma fase da vida, já sofreu de insônia. Então, por exemplo, quando a gente tem alterações no meio ambiente, como ruído, ambiente claro, colchão desconfortável, televisão ligada, temperatura desagradável no quarto, e quem tem hábito de tomar muito café à noite, ou ingerir bebidas alcoólicas, ou quem tem hábito de jantar muito tarde, então, isto pode interferir no sono. Então, quais são as 10 causas principais de se ter insônia? A ansiedade, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, principalmente à noite, o consumo de cafeína, de cigarro, ou seja, da nicotina, de bebidas alcoólicas, pacientes que são dependentes de drogas, depressão, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, o estresse, alterações hormonais, como eu disse no início, principalmente na menopausa, e homens na andropausa. O homem também tem a andropausa, ou seja, quando se tem diminuição dos níveis de testosterona, o homem também tem sintomas, tanto como a diminuição da libido, como insônia, ansiedade, agitação, irritabilidade. Então, homens na fase da andropausa também apresentam sintomas semelhantes às mulheres, com atrofia de órgãos genitais, com diminuição da libido, com diminuição da ereção. Então, esses sintomas estão relacionados à parte hormonal. A prática de exercícios à noite dificulta o sono também, assim como pacientes portadores de dores crônicas, eles demoram a pegar no sono. As pessoas com insônia, geralmente, elas começam o dia cansadas, são mal-humoradas, sem energia e com diminuição da concentração mental. A diminuição do desempenho escolar vai ser no trabalho. O estresse, a ansiedade e a depressão são as causas mais comuns da insônia. A insônia pode estar associada também a algumas doenças, como alterações do trato urinário, ou seja, aquele paciente que levanta várias vezes para urinar à noite, pacientes com artrite, com insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, câncer, doença do refluxo gástrico, alterações de tireoide, acidente vascular cerebral, Parkinson, Alzheimer. Então, essas doenças podem estar associadas à insônia. O uso da cafeína, nicotina e álcool, você pode abolir para que melhore o seu sono. Comer muito tarde também vai prejudicar o sono.
A insônia, ela piora com a idade. Então, mulheres na menopausa, elas apresentam mais chance de terem insônia. Assim como quem é portador da apneia do sono, ou também a síndrome das pernas inquietas. São aquelas mulheres que deitam e enquanto elas não se movimentam bastante na cama para se aquecerem, é muito comum também em pacientes portadores de hipotireoidismo, onde a temperatura do corpo é mais baixa, elas sentem mais frio. Então, muitas vezes, elas têm que se agitar bastante quando se deitam na cama para que consigam dormir. Então, a síndrome das pernas inquietas também piora o sono. Então, essas alterações que eu disse que pioram o sono podem estar relacionadas também com pacientes na fase de menopausa. Então, a menopausa e a insônia estão diretamente ligados, porque a baixa do estrógeno, além de ter a vagina mais seca, sem lubrificação, com diminuição do tônus da musculatura e atrofia da área genital, perda de pelos, maior sensibilidade e dificuldade em ter relação sexual. Então, a diminuição do estrógeno está diretamente relacionado a todas essas alterações, assim como a progesterona e também a testosterona. Então, esses fatores, essas alterações hormonais podem levar essa paciente à depressão, ao estresse, à perda da autoestima, à obesidade, ao envelhecimento e também à insônia. Então, quando a gente diz em tratamento de menopausa, tratamento dos sintomas relacionados à menopausa, é importante que se fale sempre nas alterações hormonais, porque atrás dessas alterações hormonais vão estar também problemas psicológicos, problemas emocionais e, associado a isso, o estresse no relacionamento conjugal aparece, porque quando essa mulher tem dor, quando tem relação, quando ela tem sangramento, quando ela tem a vagina seca, então isso impede que haja um relacionamento sexual saudável. E também, na fase de menopausa, há alterações no corpo, como obesidade, flacidez, gorduras localizadas, celulite, o envelhecimento da pele. Então, o tratamento de dentro para fora é importante para que você vença essa fase da menopausa. Só que o mais importante é nunca fazer o tratamento de livre e espontânea vontade. Quando se faz a terapia de reposição hormonal, ela deve ter um acompanhamento sempre com o seu médico, porque tem que fazer uma avaliação dos seus exames de rotina, os marcadores tumorais, ver os antecedentes familiares, se você tem predisposição a ter câncer, então o uso do hormônio muitas vezes é contraindicado. Então, nesses casos, muitas vezes tem o tratamento com fito-hormônios, são hormônios de plantas, onde ele faz a mesma função, porém sem estar levando a tendência de ter um câncer mais tarde. Então, é importante que o controle com o seu médico na terapia de reposição hormonal seja fundamental. Quem quiser ver os nossos programas na íntegra, entre no YouTube, Corpo, Vida e Saúde, doutora Maria Aparecida Paulino Pessoa, e você vai ter o programa na íntegra. Quem tiver alguma dúvida, pode nos ligar 11 21 14 6160. Então, 0, operadora 11 21 14 6160, ou pelo WhatsApp 0, operadora 11 98150 4888.
O nosso programa acaba por aqui e estaremos de volta com o programa Corpo, Vida e Saúde às segundas-feiras, às 12 horas em ponto. Então, toda segunda-feira, às 12 horas, aqui no 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial, programa Corpo, Vida e Saúde. O nosso programa acaba por aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês e até lá!